Organização Mundial da Saúde já alertou. Em poucos anos, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. E quem convive com o problema sabe que o apoio da família é fundamental. Pensando nisso, um servidor público do Rio Grande do Norte recorreu à Justiça para ser transferido de estado e acompanhar o tratamento da mãe, que sofria de depressão. Um mal silencioso, uma doença que não deixa marcas aparentes e chega devagar. Num dia, o desânimo, no outro, a vontade de chorar sem motivo evidente. Muitas vezes a depressão é confundida com uma tristeza normal e os sintomas acabam passando despercebidos. A tristeza é uma característica normal da vida, todos nós sentimos. No entanto, a pessoa que tem depressão vai sentir uma tristeza muito mais intensa, ela vai sentir uma falta de controle na capacidade de diminuir a tristeza. Essa tristeza vai demorar não apenas um dia, 2 dias, mas 15 dias, um mês e vai invadir a vida dela em outros aspectos. Em todo o mundo já existem mais de 350 milhões de pessoas deprimidas. A doença não escolhe faixa etária e gênero, mas pode ser ainda mais grave para quem já passou dos 60 anos. A depressão no idoso, ela vem muito, como a gente chama assim, mascarada com outros sintomas. É muito comum sintomas de dor, é muito comum o idoso ficar mais hipocondríaco quando está deprimido. É muito comum, às vezes, ter perda de peso, tá? E no idoso, é muito comum também o risco de suicídio aumentar. Suzy conhece de perto esses sintomas. A mãe dela tem 72 anos e aos poucos foi ficando triste, perdendo a vontade de fazer coisas simples, como visitar familiares. O que de fato fez a gente se preocupar com ela foi a falta de motivação para ela desenvolver as atividades que ela sempre gostou de fazer. As atividades de casa, a decoração do lar, as atividades religiosas que ela fazia com frequência. Nós procuramos um especialista e realmente foi diagnosticado que ela estava com depressão. Diante da situação, Suzy pediu demissão do emprego conquistado em outra cidade e voltou para a casa da mãe. O apoio da família é primordial no resgate desse idoso, desse cenário de depressão, porque eles meio que entram numa bolinha, não querem sair de casa, não querem fazer as atividades e a família tem a obrigação de estar ali, além de acompanhar o tratamento, a medicação que tem que se tomar, tudo, está resgatando diariamente nesse idoso a expectativa de vida, a expectativa de dias melhores. Um caso parecido aconteceu no Rio Grande do Norte. Uma idosa, mãe de um servidor público, foi diagnosticada com depressão. O filho dela trabalhava como auditor fiscal na cidade de Mossoró e pediu para ser transferido para Natal com o intuito de acompanhar o tratamento e dar suporte à mãe. Mas o pedido foi negado pelo Ministério do Trabalho. A solução encontrada foi recorrer aos tribunais. O servidor pediu na justiça para ser removido definitivamente para a cidade em que mora a mãe. Em primeira instância, o pedido foi aceito, mas a Advocacia Geral da União recorreu da decisão, alegando que era preciso conciliar interesses. Que essas remoções por motivo de saúde, elas têm que ser deferidas de um caráter temporário, ou seja, enquanto existia a situação de fato, enquanto existia a doença que ensejou a sua remoção, há necessidade de que essa doença seja avaliada periodicamente para que seja comprovada a permanência ou não dessa doença. Porque uma vez comprovado que o tratamento de uma depressão teve êxito e ela conseguiu se curar, não existe mais a necessidade do filho continuar na unidade de Natal. Esse também foi o entendimento do desembargador que analisou o caso. A determinação é para que o servidor trabalhe em Natal enquanto a mãe precisar de cuidados. Nós sabemos que o Estatuto dos Servidores Públicos estabelece a remoção do servidor para cuidar dos seus dependentes, quando os seus dependentes não se adaptam ao local em que ele está lotado, em situações dessa natureza. Essa regra do Estatuto, ela merece ser interpretada em consonância com a Constituição. E nós sabemos que a Constituição brasileira, ela estabelece como um dever da família
prestar assistência aos seus membros. Aqui no tribunal, procuramos fazer uma ponderação. De um lado, o interesse público de obter a prestação dos serviços em determinado local. De outro, o interesse do familiar que está acometido de uma doença grave, como é a depressão. A resposta positiva só foi possível por conta de laudos médicos que atestaram a necessidade da presença do servidor na casa da mãe. É importante hoje assinalar os estudos médicos que existem a respeito e que demonstram que a depressão efetivamente é uma doença grave que pode acarretar sérias consequências à vida de uma pessoa e daí a relevância de ter a assistência de um familiar, que é um fator importantíssimo para a regressão deste quadro. Para a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, essa decisão judicial é uma forma de quebrar barreiras, reduzir o preconceito e auxiliar que mais pessoas entendam os riscos da depressão. Então é um reconhecimento do ponto de vista social, do ponto de vista das instituições que nos regem, de que a depressão é uma condição médica, é um adoecimento e, como tanto, precisa de um olhar, precisa de um cuidado. Uma prova desses cuidados é a própria história de Suzy, que conhecemos no início desta reportagem. Ela também conseguiu conciliar interesses, já está trabalhando em outra empresa e teve de volta o sorriso da mãe, resultado de um esforço diário, de amor e dedicação. Minha mãe é uma outra pessoa, é uma pessoa sociável, ela resgatou a vida social dela que ela não tinha. Hoje ela tem a religião dela, ela participa das atividades religiosas, ela tem as festividades que ela participa. É uma outra pessoa, minha mãe hoje.